Vamos nesses instantes, nos ligando carinhosamente ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, rogando a ele que possa sempre nos inspirar, nos orientar, nos conduzir e nos amparar em todos os momentos. Nós vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que também nos sustentam, nos orientam e nos dão a sua sustentação, o seu amparo fraternal. Vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir o amparo maternal de Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida pelo seu carinho, pelo seu imenso amor. Nós te pedimos, Senhora, que a luz do seu manto possa nos envolver, nos trazendo paz, serenidade, harmonia e equilíbrio, que possamos sentir o seu aconchego maternal. Nós te pedimos, Mãe querida, que nos eleve até Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito, pelos teus exemplos. E rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para esta noite, para este momento, que possamos sentir a sua luz, a sua paz e o seu amor a nos envolver. Nós te pedimos ainda, Mestre, que nos dê sabedoria, discernimento e esclarecimento diante das situações que estamos vivenciando. Conduza-nos, Mestre amado, até Deus, o nosso Pai Criador, a quem vamos saudando com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus nosso Pai, de Jesus o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção nesta noite. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Bom, hoje, na nossa preleção, nós vamos conversar um pouquinho sobre pressentimentos. Mas o que vem a ser pressentimentos? Como a própria palavra indica, é um sentimento que vem antes de que algum fato ocorra. Então, é como se a gente sentisse antecipadamente que algo pode acontecer. Então ele pode ser encarado sob esse ponto de vista também como uma forma de uma previsão de algo que pode vir a acontecer. De um modo geral, quase todos nós já tivemos alguma experiência nesse sentido. Às vezes a gente já teve, em alguns momentos, um pressentimento de que alguma coisa iria acontecer. Às vezes, a maioria das pessoas tem a ideia de que o pressentimento é sempre algo negativo. Mas não é sempre assim. A gente vai ver durante a preleção que não é bem verdade isso, né? Quantos de nós já ouvimos relatos, por exemplo, de pessoas que às vezes iam pegar um avião, já estava com o voo programado, e de repente a pessoa sente aquela vontade de não ir e tal, ela tem um pressentimento, e ela resolve não ir, e às vezes o avião cai e a pessoa sobrevive, né? Mas como que nós podemos entender isso então, essa questão do pressentimento? No Livro dos Espíritos, na questão 522, Kardec perguntou o seguinte para os espíritos: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E aí os espíritos superiores responderam o seguinte: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Então, ou seja, ele é sempre para o nosso bem. Então, ele é um conselho
às vezes oculto, de uma forma vaga, que às vezes a gente não entende bem, mas é algo que é sempre positivo, é sempre para o nosso bem. Nesses casos que Kardec respondeu, que os espíritos superiores responderam nessa questão, a gente percebe que o pressentimento, às vezes, ele vem sob a forma de inspiração. Então, os espíritos que querem o nosso bem podem nos inspirar para que eles possam nos auxiliar, às vezes, a evitar determinadas situações, determinadas dificuldades que nós poderíamos passar. Então, cabe a nós ouvir esse conselho ou não. Então, eles nos deixam a liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ouvir este conselho ou não. Às vezes é muito sutil. Então, e às vezes muitas vezes nós não damos atenção a essa inspiração. Agora, uma outra forma que o pressentimento pode ocorrer é quando os espíritos também, eles nos auxiliam através de encontros durante o nosso sono físico. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito ele se desprende do nosso corpo e ele pode ir a outros lugares. E ele pode se encontrar com aqueles amigos, parentes, companheiros que estão na espiritualidade. E esses amigos, esses parentes, eles podem, às vezes, nos dar também conselhos. E mesmo que às vezes nós não nos lembremos quando a gente acorda, fica aquela impressão de um sonho, de alguma coisa que foi dita. E às vezes no momento que às vezes a gente vai passar por alguma dificuldade, vem na mente um sentimento diferente, vem na mente aquela ideia de fazer ou deixar de fazer determinada coisa, em função desses encontros, desses conselhos também. Então a gente percebe que, na verdade, tudo isso que nós falamos até agora são formas de comunicação com os espíritos. Por isso é que a gente ouve, às vezes, frequentemente dizendo que todos nós somos médiuns. Então, isso, na verdade, é uma forma de mediunidade. Porque todos nós, em maior ou menor grau, de alguma forma, às vezes se comunicam com os nossos amigos desencarnados, né? Kardec tratou dessa forma de comunicação, que ele chamou de comunicações ocultas, que elas não são ostensivas, elas não são aparentes, né? Ele tratou delas no Livro dos Médiuns. E ele chamou essas pessoas que têm esse tipo de comunicação de médiuns de pressentimentos. E ele ainda disse que, na verdade, elas são uma variação dos médiuns inspirados. Então, daí que nós falamos anteriormente, que às vezes o pressentimento ele nos vem sob a forma de uma inspiração. Mas existem também outras formas que a gente pode sentir, às vezes, esse pressentimento. Ela pode ocorrer também além da inspiração, que nós já falamos, ela pode vir sobre a forma de intuição. E qual que é a diferença? Quando, por exemplo, um espírito ele vai reencarnar, existe toda uma programação que é feita de toda a sua trajetória, das principais situações que vão ocorrer na sua vida, durante a sua encarnação. As provas pelas quais ele vai passar, aquilo que ele precisa superar, aprender. Então, tudo isso é programado. Então, o espírito ele já tem uma consciência disso. Mas quando nós reencarnamos, até por uma questão física, o nosso cérebro não consegue guardar tudo. Então nós nos esquecemos de muita coisa. O esquecimento do passado também é uma bênção que Deus nos deu, né? Mas pode ser que em determinados momentos, quando está próximo de acontecer determinado fato, às vezes aquela ideia daquela prova que foi preparada, que foi planejada no plano espiritual, ela nos vem também à mente. E a gente tem aquela sensação de que algo vai acontecer. Então, é um pressentimento também de que a gente vai passar por uma determinada situação. No livro Reencarnação e Vida, tem uma história de uma mulher que ela tinha o pressentimento de que ela ia morrer ainda jovem.
e ela tinha uma certa dificuldade em relação ao casamento. Mas um dia, quando ela já estava um pouco mais velha e tal, ela começou a namorar com um rapaz e eles se apaixonaram. E eles então resolveram que iam se casar. Mas quando estava chegando próximo da data do casamento, ela começou a sentir um sentimento estranho, umas sensações que ela não sabia definir muito bem. E ela chamou o pai dela e falou: pai, eu não vou conseguir casar. Né? E o pai ficou apertado diante daquela situação. Ele então explicou para ela que ele já tinha dado a palavra, ela já estava tudo programado, e mesmo assim ela disse que ela não teria condições de casar. O pai então teve que desmarcar o compromisso que ele tinha assumido. Né? Passou algum tempo, essa jovem conheceu um outro rapaz, começou a namorar com ele, e depois de um tempo resolveu que ia casar. E aí novamente ela marcou a data do casamento, e quando estava chegando perto, novamente veio aquela sensação estranha, que ela não sabia definir muito bem e tal, um medo, uma circunstância que ela não sabia definir muito bem. E ela chamou o pai, e o pai já estava apertado, né? Ele falou: nossa, eu vou ter que desmarcar de novo, né? O compromisso assumido, né? Ela tomou uma verdadeira aversão pela ideia de realizar a união com o rapaz. E aí o pai teve que desmarcar o casamento de novo. Passado algum tempo, de novo ela se apaixonou por um outro. E aí dessa vez ela sentiu que era um amor profundo e tal, e ela falou que queria se casar com ele. Aí o pai falou assim: ó, minha filha, de novo, né? Olha lá o que você vai fazer, porque já pela terceira vez, né? Então, é isso mesmo que você quer e tal? Ela disse: não, pai, dessa vez eu tenho certeza, é isso mesmo e tal. E aí marcaram o casamento e ela se casou. Aí, depois de um tempo, ela engravidou e na hora do parto, ela teve uma complicação e acabou desencarnando. E aí o pai ficou desesperado. Nossa, tá vendo? Eu não devia ter deixado ela casar. Se eu tivesse seguido o pressentimento dela, né? Teria evitado isso e tal. Mas aí a família era espírita. Eles procuraram uma casa espírita. Isso é um caso real que aconteceu na Espanha, né? É relatado nesse livro, mas é um caso real. Então a família era espírita. Eles procuraram uma médium. E então a moça se manifestou através da médium e trouxe uma mensagem confortando o pai, dizendo para ele que na verdade aquilo era uma prova que ela tinha que passar, que ela já tinha programado para passar por aquilo naquela encarnação, porque em outras encarnações ela não tinha valorizado a oportunidade do casamento e nem da maternidade. Então, para muitas pessoas, às vezes a ideia do pressentimento pode parecer que é uma ideia de fatalidade. Mas nós devemos lembrar que a misericórdia divina ela é infinita. E ela está presente em todas as situações da nossa vida. Então nada vai nos acontecer se nós não tivermos que passar por aquilo. Isso é importante a gente ter bem claro na nossa mente. Mas se nós tivermos que passar por alguma prova, por alguma situação difícil, a gente entender que aquilo é sempre para o nosso crescimento. É sempre para que a gente possa aprender algo. Então, mesmo nas escolas convencionais aqui, né, do nosso planeta, a gente sabe que ninguém pode passar de ano ou subir de grau se não passar por uma prova para testar os seus conhecimentos, para testar aquilo que já aprendeu. Então, da mesma forma, em relação ao conhecimento espiritual, ao aprendizado espiritual, às vezes nós precisamos passar pelas provas também, pelas provações, para nós evoluirmos, para nós crescermos. Então, é sempre para o nosso crescimento. É importante a gente ter isso em mente. Porque, às vezes, a nossa visão é limitada. Nós não conseguimos perceber que, às vezes, aquela dificuldade ela é importante para nós. Mas Deus e os Espíritos que nos amparam, que nos auxiliam nas nossas encarnações, eles veem muito além do que a gente consegue perceber.
Então eles conseguem perceber que aquela prova ela é necessária porque lá na frente nós vamos ser pessoas melhores. Então esse é o objetivo. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 524, Kardec questiona se os avisos dos espíritos superiores, dos protetores, objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou se podem também estar relacionados ao nosso proceder nos assuntos da vida particular, da vida privada. E eles respondem que, na verdade, eles estão relacionados a tudo. A resposta diz o seguinte: eles se esforçam para que vivais o melhor possível, da melhor forma possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais então desgraçados por vossa culpa. E Kardec acrescenta no comentário a essa questão, ele diz o seguinte, um comentário de Kardec: examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que teriam poupado muitos desgostos se houvesse escutado. Então, muitas vezes, pode acontecer também que, às vezes, esse pressentimento pode vir, às vezes, de um familiar, de um amigo, né? E, às vezes, a gente não dá muita atenção também. Às vezes, tem pessoas que, às vezes, vêm nos aconselhar a fazer ou deixar de fazer determinada coisa, e, às vezes, a gente não para nem para pensar naquilo que a pessoa está falando. Às vezes, a gente não dá a devida atenção. Agora, para a gente entender também um pouco essa questão das provas e daquilo que é possível evitar ou não, a gente tem que lembrar daquilo que fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, Kardec nos lembra que existem todas as dificuldades, as provas pelas quais nós passamos, elas podem ter duas causas. Uma pode ser uma causa anterior a essa encarnação. E a outra podem ser causas atuais, que são geradas nessa mesma encarnação. Então, sobretudo, aquelas dificuldades que são geradas pelas causas atuais, a gente pode evitar, né? E muitas vezes os espíritos tentam nos auxiliar para que a gente, às vezes, não passe por determinadas dificuldades que poderiam ser evitadas. Mas, às vezes, a gente não dá a devida atenção a esses pressentimentos, né? Agora, em relação às causas anteriores, muitas vezes elas são, como nós falamos, provas que nós temos que passar. Já foram compromissos assumidos, né? Mas em todos os casos, seja em relação às causas anteriores ou em relação às causas atuais, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é o seguinte: quando eu tenho algum pressentimento, e aí pode ser a inspiração, como nós falamos, um conselho dos espíritos protetores, ou pode vir sobre a forma de uma intuição, qual que é a melhor atitude que nós podemos tomar diante de algum pressentimento? Seja qual for o tipo de pressentimento que a gente tenha, a melhor atitude a fazer, em todos os casos, é a prece. Porque a prece, mesmo que a gente tenha aquele sentimento vago, incerto, né, que a gente não tenha muita certeza do que está acontecendo, quando a gente faz a prece, nós chamamos a proteção e o amparo dos bons espíritos, dos nossos mentores individuais, né, e eles passam também a nos auxiliar. Eles nos amparam, nos auxiliam em todos os momentos. E outra coisa, a prece nos lembra que nós devemos confiar na providência divina. Porque, como eu disse, Deus quer sempre o melhor para nós. Mesmo que muitas vezes nós não consigamos ainda compreender que aquilo é o melhor para nós, naquele momento. Então, muitos males, às vezes, podem ser evitados quando a gente faz também uma prece, porque esses espíritos, eles vêm ao nosso auxílio. Ou também, quando a gente faz uma prece, a gente tem um pressentimento com algum parente ou algum amigo. Quando a gente faz a prece também por ele, da mesma forma, os espíritos vão auxiliar aquela pessoa. Então, em todos os casos, a melhor forma de nós agirmos é fazendo uma prece.
Então, muitos males podem ser evitados, né? Se nós agirmos dessa forma. E quando eles não puderem ser evitados, por se tratarem às vezes de causas anteriores que nós geramos e que às vezes vamos sofrer as consequências delas, a prece também nos ajuda a ter mais serenidade diante daquela prova, a ter mais coragem, mais fortaleza, mais resignação, a fortalecer o nosso ânimo para que a gente possa passar pelas provas, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Então, que nós possamos estar mais atentos, mais receptivos a essas inspirações, a esses conselhos dos bons espíritos, que querem sempre o nosso bem, como foi dito, que nós possamos também estar mais atentos em relação à intuição que muitas vezes nós temos, mas para isso tudo é importante que nós aprendamos a nos observar, que nós estejamos mais sensíveis, porque se eu vivo atropeladamente, se eu não presto atenção naquilo que ocorre ao meu redor, no meu íntimo, eu não vou conseguir perceber nada disso. Então é importante nós estarmos atentos, nos observarmos. E que nós, sobretudo, em qualquer circunstância que seja, possamos recorrer sempre à prece, que é o nosso amparo e a nossa sustentação em todos os momentos. Que Jesus nos abençoe, então, neste propósito. Nós vamos fazer, então, agora as nossas vibrações. Nós vamos, então, agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por todo o amparo que recebemos, agradecemos pelos seus conselhos, pelas suas orientações, e nós vamos, neste instante, abrir os nossos corações, procurando deixar fluir os nossos melhores sentimentos através de vibrações de amor. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal, vibrando pela paz entre os homens, vamos vibrando muito amor, envolvendo em especial o nosso Brasil, vamos vibrando pela condução deste país, vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus possa penetrar em cada lar, principalmente aqueles lares que passam por maiores dificuldades, por aqueles lares que passam por situações difíceis, aqueles mais atingidos nestes momentos, de maior vulnerabilidade. Nós vamos vibrando muito amor pelos nossos lares, vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, principalmente por aqueles com quem tenhamos alguma dificuldade. Nós vamos vibrando muito amor por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, de todos os amigos, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Vamos nesses instantes, nos ligando carinhosamente ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, rogando a Ele que possa sempre nos inspirar, nos orientar, nos conduzir e nos amparar em todos os momentos. Nós vamos nos ligando a todos os amigos da espiritualidade que também nos sustentam, nos orientam e nos dão a sua sustentação, o seu amparo fraternal. Vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir o amparo maternal de Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida pelo seu carinho, pelo seu imenso amor,
Nós te pedimos, Senhora, que a luz do seu manto possa nos envolver, nos trazendo paz, serenidade, harmonia e equilíbrio, que possamos sentir o seu aconchego maternal. Nós te pedimos, Mãe querida, que nos eleve até Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito, pelos teus exemplos. E rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para esta noite, para este momento, que possamos sentir a sua luz, a sua paz e o seu amor a nos envolver. Nós te pedimos ainda, Mestre, que nos dê sabedoria, discernimento e esclarecimento diante das situações que estamos vivenciando. Conduza-nos, Mestre amado, até Deus, o nosso Pai Criador, a quem vamos saudando com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção nesta noite. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Bom, hoje, na nossa preleção, nós vamos conversar um pouquinho sobre pressentimentos. Mas o que vem a ser pressentimentos? Como a própria palavra indica, é um sentimento que vem antes de que algum fato ocorra. Então, é como se a gente sentisse antecipadamente que algo pode acontecer. Então ele pode ser encarado sob esse ponto de vista também como uma forma de uma previsão de algo que pode vir a acontecer. De um modo geral, quase todos nós já tivemos alguma experiência nesse sentido. Às vezes a gente já teve, em alguns momentos, um pressentimento de que alguma coisa iria acontecer. Às vezes, a maioria das pessoas tem a ideia de que o pressentimento é sempre algo negativo. Mas não é sempre assim. A gente vai ver durante a preleção que não é bem verdade isso, né? Quantos de nós já